enunciado aí, que não vai ter espaço aí. Vamos lá. Bom, primeira coisa, diagrama de corpo livre. Aqui temos F1, 600 Newton, F2, 800 Newton. O enunciado mostra uma F3, só que a imagem mostra um F3, mas o enunciado não pede o F3. Não vou nem considerar no diagrama aqui, tá? Então vamos lá, eixo Y aqui, eixo X, 45 graus aqui, 60 graus aqui. Bom, tem várias maneiras de se resolver isso aqui. Eu gosto de usar a fórmula da estática, né? Básica da estática, que é o equilíbrio de forças. Começando pelo eixo X. O equilíbrio de forças do eixo X tem que ser igual a zero. No eixo X temos 600 newtons, cosseno de 45, menos 800 newtons, cosseno de 30. Lembrando, né, a regra do cosseno seno, eu gosto de usar o cosseno para x, e quando eu vou calcular o y eu uso o seno, que é assim, quando você vai fazer essa equação do x, você pega o ângulo referente ao eixo x. Nesse caso aqui, ó, aqui é 30. Então, ó, e aqui é 45. Então, a força está apontando para a direita, então é positivo. Referente ao eixo x, 45, cosseno de 45. A força está apontando para a esquerda, então é menos 800. E referente ao eixo x, temos 30 graus, cosseno de 30. Se tem gente que faz meio que usa seno, cosseno, mas aí vai de cada um. Mas dá para usar seno de 60 também, dá na mesma. Seno de 60 é a mesma coisa que cosseno de 30. Pode fazer na calculadora aí, vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá, calcular isso aqui. (600) cosseno de 45 menos 800 cosseno de 30 menos 268,55. Esse é a resultante, é a componente em x das duas forças. Vamos no y agora. Temos 600 newton para cima, então é positivo. Eu costumo usar o contrário. Se eu usei cosseno de 45, no y é seno de 45. 800 está para cima, é positivo. Eu usei cosseno de 30, então é seno de 30 aqui. Calculadora. 600 seno de 45 mais 800 seno de 30. 82426. Pronto. Agora vamos calcular a resultante. A resultante é por Pitágoras. Força resultante é a raiz da componente em x quadrado mais componente y ao quadrado. Isso é x ao quadrado. Então aqui, ó, menos 268,55 quadrado mais componente em y. Calculadora. Raiz 866,9. Esse é o valor, é a intensidade da força resultante. Então, assim, só de olhar, a gente já tem uma noção que mais ou menos a resultante tá mais ou menos aqui, ó. Ele puxa mais para a direita, só que é mais fraca a força. Então tá mais ou menos aqui, ó, eu diria.
Então, o que tem que fazer agora? Segundo o enunciado, ele pede a direção dessa força, a partir desse eixo X, no sentido anti-horário. Então, ó, a partir do eixo X anti-horário. Então, ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Perfeito? Bom, um fundamento da trigonometria. Vamos lá. No plano cartesiano, a gente tem 4 quadrantes. 1, 2, 3, 4. Para a gente saber, porque a calculadora é o seguinte, a gente vai calcular o ângulo, né? Só que a gente tem que saber em qual quadrante a resultante se encontra, porque a calculadora, ou a fórmula da tangente, ela considera de menos 90 a 90 graus, se eu não me engano. Então, se você só considerar o ângulo que a conta da calculadora vai dar, você pode errar no sentido da resultante. E como que a gente sabe em qual quadrante se encontra ela? É simples. A componente em x deu negativo. Se a componente x deu negativo, ou é o 2 ou é o 3. Já matou aí metade do problema. A componente y deu positivo. Então, a resultante está aqui, ó. Beleza, sabendo disso, vamos para a fórmula. A fórmula é a seguinte: arctangente da componente y sobre a x. Vamos lá. Que é 824,26 por menos 268,55. Vamos calcular isso aí. Faz a divisão primeiro, né? 824,26 dividido por menos 268,55. Deu um resultado aí. Tira o arctangente disso, que é a tangente inversa. Tanto faz. Menos 71,95 graus. O sinal não se apega muito ao sinal aqui, pessoal, tá? Porque a gente já descobriu aonde está mais ou menos a resultante. Dá para você ter noção só de olhar no enunciado, né? Isso aí é uma intuição. Só que é o seguinte, sabendo dessa regra do quadrante, a gente tem um método para descobrir o ângulo exato. Como que é o método? Se está no primeiro quadrante, é assim, ó, se está no primeiro quadrante, o valor que deu na calculadora é o valor final. Se deu no segundo quadrante, que é o nosso caso, o valor que deu na calculadora é isso aqui, ó. Nosso valor é esse. Você tem que fazer essa conta. Se deu no terceiro quadrante, é 180 a mais o valor. Se deu no quarto quadrante, estou olhando para negativo. É isso. Então, ó, segundo quadrante, você pega pega 180 e subtrai seu resultado. Beleza? Então, vamos lá. 180 menos o resultado que a gente fez aqui. Desconsidera sinal, tá, pessoal? Aqui não tem muito que se atrelar a sinal nesse forma do arctangente aqui. Então, o nosso resultado foi 108 graus. Então, basicamente é isso aqui, ó. Resumindo, a direção da força resultante é 108 graus a partir do eixo X no sentido anti-horário. Exercício resolvido. Valeu!